Olá, vencedores, graça e paz a todos. Hoje nós vamos estudar a lição do trimestre que começa em julho a setembro. Esta lição, tá? Portanto, esse trimestre de julho a setembro, nós vamos estar abordando sobre o Sermão do Monte. Portanto, o assunto principal desses 3 meses é o Sermão do Monte. Tá? Ética, valores e relevância nos ensinos de Jesus. O maior mestre por excelência foi Jesus, e não tem outro igual a ele. Certo? Portanto, o escritor da referida lição é o Bispo Abner de Cássio Ferreira, que é o nosso pastor presidente do campo do Ministério de Madureira. Tá? Ele é o nosso pastor presidente. O meu pastor local, regional, presidente local, é o pastor Judásio José dos Santos. Certo? O Sermão da Montanha e sua essência. Exatamente a lição de número 1. O Sermão da Montanha e sua essência. Lição de número 1. É essa lição que vamos abordar no próximo domingo. Certo? Com certeza não tem nenhuma dúvida, tá? Que um dos melhores discursos realizados por Jesus durante o seu ministério terreno foi exatamente o Sermão do Monte. Ele falou de 3 coisas importantes, tá, no Sermão do Monte. 3 coisas importantes estão dentro dos seus ensinamentos. Tanto é que o livro do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele começa no capítulo 5, só vai terminar no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 28 e 29. É lá que termina. São um total de 111 versículos, Jesus ensinando 3 valores: ético, tá? Valores morais e espirituais, e a relevância ou a importância que tem o seu ensino. Certo? Então tem 3 coisas. É um dos maiores discursos de Jesus, com certeza, em toda a atualidade. É por isso que ele começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e termina no capítulo 7, verso 28 e 29, lá no finalzinho. Certo? Então é um dos maiores que tem aí. E é o mais emblemático também. E é o mais... Jesus falou de tudo um pouco, tá? Nesse sermão. E todos os valores éticos, morais, espirituais que Jesus falou, tem verdades muito importantes contidas neles. Então, é muito importante ler ele pausadamente. Não ler ele rapidamente, não. Ler pausadamente para você entender cada um deles. Ele fala sobre o estilo de vida daquelas pessoas que querem fazer parte do reino de Deus. Então, aquelas pessoas que querem, tá, fazer parte do convívio do reino de Deus, Jesus fala muitos valores importantes sobre eles lá nessa mensagem central aqui. Convém você sempre ler isso aí, tá? E também, em outras palavras, podemos dizer que o Sermão do Monte contém a essência moral, tá, e éticos de Jesus. Tá? Conceito morais e ética. Então é muito bom a gente aprender. Portanto, uma lição poderosa. Tá? O texto de ouro da lição: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Deuteronômio 32, verso 1. E, na verdade aplicada, o Sermão da Montanha é considerado como a mais pura e sublime expressão da moralidade já conhecida pela humanidade. Com certeza, Jesus foi de uma forma puro e singelo ao transmitir uma mensagem real, verdadeira, sintética para a vida dos seus ouvintes. E ele conseguiu transmitir essas mensagens. Vamos ver depois aqui, pois eu anotei aqui, exatamente aqui, alguns pontos muito importantes dentro da referida lição que vamos abordar nesse trimestre, certo? Vamos lá, então.
Uma lição de muita importância, viu, gente? Convém vocês guardarem ela, tá sempre meditando nela, pois é uma lição importante, tá? Um escritor chamado John Stott, ele diz o seguinte, que a essência do Sermão do Monte é o apelo de Jesus Cristo aos seus seguidores para serem diferentes dos demais. John Stott foi quem escreveu isso aqui. Portanto, do capítulo 6 de Mateus, né, ele diz que nós não podemos ser igual a eles. No capítulo 6, que ainda é a continuação do Sermão do Monte, Jesus traz uma instrução, uma advertência para os discípulos e para quem estava ali seguindo, que vocês não podem ser iguais a eles, mas diferentes. Eu sou um crente, eu não posso ser igual aos outros, eu preciso ser diferenciado, diferente. Então o capítulo 6 do Evangelho de Mateus exatamente vai tratar desse assunto também lá no capítulo 6. Tá? Lições de conduta moral, além de princípios éticos, morais, podem ser de muita importância aqui nesse capítulo. Tá? Pois aquilo que muitos é tido por ruim, desagradável diante de Deus, e que realmente vai levar muitos à verdadeira felicidade. Portanto, o capítulo 6 trata de tudo isso. Mateus apresenta Jesus como o Moisés. Por que Mateus ele faz uma alusão de Jesus com Moisés? Observe que Moisés recebeu a lei no monte. Só que lá Deus desceu ao monte. Jesus transmite a mensagem ao monte, só que Jesus sobe ao monte. Tem uma diferença muito grande aí, tá? Convém anotar. Jesus começou o sermão explicando às pessoas, né, com certas virtudes que serão alcançadas por Deus. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele contém 48 versículos. O capítulo 5 de Mateus contém 48 versículos. Eu anotei aqui. O capítulo 6 de Mateus contém 34 versículos. E o capítulo 7, ele contém 29 versículos. Perfazendo um total de 111 no seu total. Portanto, eu anotei aqui, tá? Eu contei aqui. Como orar, conduta ética e orientação para não julgar. Eu anotei 3 coisas importantes que está nos 3 capítulos, tá? Como orar, conduta ética e orientação para não julgar. No capítulo 5, Jesus fala de conduta ética. No capítulo 6, ele ensina uma forma de como orar. E no capítulo 7, ele apresenta uma receita para nós não ficar julgando ninguém. Portanto, nos 3 capítulos, Jesus ensina realidades muito importantes que nós temos que aprender. Temos que aprender. Eu anotei aqui, tópico, caráter do sermão, no tópico 1. Caráter, para que serve? O que extrair? E o local onde Jesus ensinou. Onde que Jesus ensinou? Monte da Oliveira, um local aberto, espaçoso, onde tinha muita gente. Tinha ali os seus discípulos, tinha fariseus, saduceus, portanto tinha uma classe grande de pessoas ali que sempre estavam ali para ouvir. Então eu estou resumindo aqui o tópico 1, tá? Que é o preâmbulo da lição no tópico 1. Eu anotei aqui, no tópico 1.1. Para que serve a conduta ética? Para que ela serve? Moral para aqueles que pretendem seguir Jesus. Tá? Isso que serve. No 2, extrai o quê? Tópico 1.2, estou resumindo. 1.2. Extrai o quê? Lições de aprendizados para o viver diário. Tópico 1.2, eu estou resumindo porque o tópico 1.1, ele fala do caráter do sermão. Para que serve o sermão?
Nós temos que entender para que serve algumas coisas na nossa vida. Não é exato? Então, resumindo, para que serve algumas coisas na nossa vida? Nós temos que entender para que serve, por exemplo, essa caneta. Ela serve para quê, essa caneta? Entender, então, para que serve a mensagem que Jesus está divulgando ali para aquelas pessoas. Para que aquela mensagem serve? Qual era o principal fundamento daquela mensagem? Ou daquele ensino, ou daquele discurso? Então, é o caráter do sermão. É o que o sermão vai tratar. Certo? No 1.2, o conteúdo do sermão. As pessoas precisam ver o conteúdo, né, do que o sermão vai falar, ou o que o sermão está falando, ou transmitindo. Quando nós estivermos, por exemplo, numa palestra, no auditório, e que o palestrante estiver ensinando, nós temos que aprender a absorver o que ele está falando. Espera aí. Do que esse professor nesse auditório, ou nesse ginásio, ou seminário está falando? Qual é a mensagem que ele quer transmitir para os seus ouvintes? E muitas vezes, de uma forma objetiva, direta ou indireta, ele está transmitindo uma palavra. Ele está transmitindo uma verdade. Então, isso é o quê? O conteúdo. Então, temos que extrair. Eu anotei aqui no tópico 1.2, que é extrair lições do aprendizado para o viver diário. O que ele ensinou? Jesus ensinou várias coisas no tópico 1.2, tá? Ele falou, primeira coisa, ele falou acerca do amor, tá? Acerca do amor ao próximo. Jesus falou sobre a oração. Jesus falou sobre o jejum. E Jesus falou sobre a conduta diária, ou conduta do cristão. Portanto, isso aqui é um conteúdo. Isso aqui é chamado de conteúdo. Jesus falou sobre amor, primeira coisa. Ele abordou sobre a prática da oração. Ele falou sobre o jejum. E ele falou sobre a conduta do crente no mundo, ou a conduta da pessoa no mundo. Como a pessoa tem que se portar no mundo. Portanto, ele tratou de 4 assuntos principais. Isso é chamado de quê? Conteúdo. E normalmente, qual é o objetivo? É repassar uma verdade para as pessoas. Então nós temos que aprender a extrair para a nossa vida. O que é extrair para a nossa vida? É aproveitar para a nossa vida aquilo que está sendo ensinado. É muito ruim quando se está ensinando no auditório, ou numa igreja, ou num seminário, algumas pessoas ficarem batendo papo, conversando, tá? Atrapalhando o ambiente da reunião, porque normalmente aquelas pessoas que vão ali, eles vão apenas para distrair a cabeça, distrair a mente, conversar com o colega que está ali e acaba não absorvendo nada. Então, quando você for numa reunião, procura absorver, procura ser participativo, procura extrair o que aquela mensagem quer dizer. Isso é muito importante. E observe que as pessoas que estavam ao redor de Jesus no Monte da Oliveira extraíam a mensagem de uma forma tão profunda, tá? Aquilo causava neles um certo impacto, que eles talvez queriam dizer assim: o que esse homem quer dizer? A verdade dele é tão profunda. O que ele quer dizer? Então isso aqui é o conteúdo. O tópico 1.3, tá? Ele vai falar do local do ensinamento. O local onde está se ensinando é muito importante. Jesus podia ter levado essas pessoas para o templo. Não podia? Mas ele escolhe onde? Um local aberto, amplo, onde cabia muitas pessoas, tá? Qualquer um que passava próximo via Jesus ensinando. E o detalhe, hoje tem reuniões de ensinamento que o professor está ensinando, as pessoas muitas das vezes interrompem ele toda hora,
Você pode fazer pergunta, mas muitas vezes a pessoa fica toda hora interrompendo, toda hora. Ou seja, se bobear, o professor não consegue passar a mensagem da informação. Por quê? Porque muitas das vezes no meio do grupo ou no meio das pessoas há uma distração. As pessoas se distraem, batendo papo, conversando e acabam indo embora para casa não entendendo o que aquela mensagem significava, porque ficam distraídos. E as pessoas ficavam atentas ouvindo o que Jesus falava e ensinava. E eles extraíam lições tão importantes que nós vamos ver depois nos próximos tópicos. Então, tópico 1.3, o local do ensinamento. O local do ensinamento é muito importante, né? A escola dominical e o culto de doutrina, que são dois cultos de ensinamento da igreja. E o culto de oração, que o outro é um culto mais para louvores. É importante o local. É importante também as pessoas, quando forem no local, irem com um único intuito, aprender e levar lições diárias. Se você perguntar, por exemplo, a alguns irmãos na igreja, irmão, qual foi a mensagem que o pastor pregou hoje? Sou capaz de lhe dizer que existem pessoas que vão dizer, irmão, eu não sei. Quando você pergunta à pessoa qual foi a mensagem pregada e o que ele aprendeu naquele culto, ele vai dizer, irmão, não sei. Quando a pessoa fala não sei, você já sabe a resposta. Que a pessoa estava lá batendo papo, conversando, tirando os outros de concentração, porque existem pessoas que eles vão a um local de ensinamento, eles vão para aprender. Tem pessoas que levam material didático. Não existe? Tem pessoas que eles vão a um seminário ou vão a uma palestra, eles vão com um caderno, ou material didático, um caderno, uma borracha, uma régua, um lápis, uma caneta, calculadora, dependendo do tipo de seminário. Por quê? Porque essas pessoas vão para se envolver no ensinamento que o professor vai passar. Mas existem aqueles que não levam nenhum material didático, por quê? Porque muitas das vezes eles não têm outro lugar para ir e acha que aquele lugar ali é lugar de distração. Aí ele encontra um colega, começa a conversar alto, bater papo, e muitas das vezes o professor está ensinando, ele tem que interromper o ensino para chamar a atenção da pessoa uma vez. Aí a pessoa continua pela segunda, terceira vez, até a pessoa ser disciplinada e retirada do ambiente, porque não foi ali para aprender. Não foi ali para absorver nada. E esse tipo de pessoa, normalmente, se você perguntar, ô fulano, o que o professor falou, qual foi o assunto? E não sei. Mas você não foi lá? Ah, eu estava lá. Eu estava lá. Bom, a pessoa estava lá. Mas o espírito da pessoa não estava lá. Tem diferença. A pessoa estava lá, mas o espírito da pessoa não estava lá. O corpo físico estava lá, mas o espírito da pessoa não estava lá. Ou seja, a pessoa não estava envolvida no assunto. Aí não vai aprender nunca. E existem pessoas assim também. Que eles vão a uma reunião, não aprendem nada. Não absorvem nada. Não levam nada para casa. Ou seja, foi transmitido muitos valores, tá? Éticos, morais e espirituais que ia ajudar aquela pessoa. Mas a pessoa simplesmente não foi e não aprendeu na dica de nada. Então esse é o tópico, o local do ensinamento, tá? Aqui o espaço aberto estava lá, eu anotei aqui, ó, para ouvir esse ensinamento. Os discípulos e a multidão estavam lá. Aqui eu notei aqui que Mateus faz um paralelismo entre Moisés e Jesus. Moisés, lá atrás, falou sobre Jesus, mas falou, sim. Moisés falou sobre Jesus lá atrás. Mesmo não sendo contemporâneo de Jesus, Moisés citou Jesus lá atrás. Mas como, pastor Edivaldo? Moisés falou que Deus ia suscitar, ia levantar um grande profeta. Portanto, de quem Moisés estava falando? De Jesus. Há um paralelismo entre Moisés e Jesus também
no outro ponto importante, lembra quando a mãe de Moisés, quando recebe a ordem de Faraó, fala que ia matar todas as crianças, e Moisés teve que fugir não, a sua mãe teve que botar ele num cesto de junco e colocar ele no rio Nilo, lembra? Para ele não ser morto. Se você observar, Jesus, quando nasceu logo no início também, o anjo fala para José e Maria para ir com o menino para o Egito, porque Faraó, ou Herodes queria matar todos os meninos, portanto há um paralelismo. Mas quem é maior? Jesus ou Moisés? É lógico que é Jesus. Moisés é o representante da lei e Jesus o representante da graça. Lá no Monte da Transfiguração, eles aparecem lá, junto com Jesus. Aparece Moisés de um lado e Elias do outro. Aparece lá a lei, a graça e os profetas. Portanto, há um paralelismo. Isso é chamado de paralelismo, tá bom? Para vocês entenderem. Jesus subiu a montanha e desceu na montanha. Tópico 2. Vamos agora para a importância do tópico 2. Tá? A importância do tópico 2. Vamos lá para o tópico 2 da lição, que é o resumo. No tópico 2, tá? É o segundo objetivo da lição. Destacar a conduta cristã e combater a imoralidade. Destacar o quê? Olha lá, vou voltar de novo. Destacar a conduta cristã e combater a falsa imoralidade. Mas, presbítero Edivaldo, Jesus falou alguma coisa acerca da imoralidade lá no Sermão da Montanha? Falou. De uma forma objetiva e direta, Jesus trata desse assunto nos 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Ele traz nos 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, ele trata de conduta. Portanto, está mexendo com o quê? Os 3 capítulos vai falar de quê? Conduta, postura, comportamento. Comportamento é o tópico 2. Tá? Tópico 2 da lição. Observe. O sermão em relação à vida prática. Tá? O que Jesus denuncia no tópico 2? A primeira coisa que Jesus denuncia no tópico 2, sabe o que é? Eu já vou lhe dizer agora. Primeiro, Jesus fala sobre hipocrisia. Jesus fala sobre hipocrisia. Mas Jesus viu isso lá naquela reunião? Viu. Jesus tratou disso lá? Viu. Jesus viu lá imoralidade? Viu. Jesus falou sobre isso lá? Falou. Mas será que as pessoas absorveram? Eu creio que sim. Muita gente absorveu o que ele falou lá. Então, tópico 2. Então, anotei o seguinte, ó, agregar o sermão à vida prática. Agregar, trazer o sermão para a sua vida. Agregar, trazer para a sua vida alguma coisa, absorver para a sua vida alguma coisa. Valores do sermão da montanha será aprendido por Jesus. Aqui é denunciado ou combatido a hipocrisia. Tá, vamos lá. O que significa uma pessoa hipócrita? Hipócrita é fingido, falso. É aquela pessoa que finge ter sentimento com os outros e não tem. Isso é o quê? Hipocrisia. Isso que é hipocrisia. Tá? O hipócrita, ele não tem sentimento. Hipócrita não, ele não tem sentimento. Ele finge ter.
Mas lembrando que a hipocrisia sempre esteve presente na Bíblia Sagrada. Tanto lá atrás, no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Está presente na sociedade. Nós vamos lidar com pessoas hipócritas, que se passam por boazinha, mas são fingidas, falsas, que aparentam ser uma coisa que não é. Aparenta somente uma coisa que não é. São hipócritas, fingidas, falsas. Inclusive até no meio gospel nós vamos lidar com esse tipo de gente aí. Eu lidei esses dias com uma pessoa que infelizmente carrega a Bíblia Sagrada. Não é porque a pessoa vai carregar a Bíblia Sagrada que ele é um crente, não. Ele pode ser um crente carregando a Bíblia, como ele pode ser um católico ou outro qualquer carregando a Bíblia. O que a gente não pode ser é hipócrita, fingido, tá? Ser uma coisa na minha presença e ser outra por trás de mim. Eu não vivo o dia a dia se observando a vida de ninguém. Você já é observado pelo Senhor dos Exércitos. Ele conhece a sua hipocrisia, o seu fingimento. E a pessoa, quando ele é fingido, ele deixa um rastro. Quando a pessoa é fingido e hipócrita, que é a mesma coisa, ele deixa um rastro. Ele não consegue te encarar. Porque ele sabe que ele agiu de má fé com você. Ele sabe que agiu de falsidade com você. Ele não consegue te encarar. Ele olha para cima, ele olha para o lado, olha para baixo. Não consegue te encarar. Porque ele sabe que falou de você. Ele sabe que está agindo de má fé com você. Jesus lidou com isso aqui, dentro do grupo, no meio dos discípulos. Os discípulos lidaram, Paulo lidou. E todo dia eu e você vamos lidar com isso aí. Pessoas hipócritas, que para nós é uma coisa, mas na realidade é outra. Infelizmente. Tá? Então aqui está aqui. Finge ser o que não é. Possui uma virtude que na realidade não tem. Anotei aqui. Finge ter algo para agradar os outros. Finge ter algo para agradar os outros. Isso é o papel do hipócrita. Uma frase muito importante que eu anotei aqui, ó, que foi feita por um grande pensador. São pessoas... Uma frase muito importante, ó. O tamanho da sua hipocrisia é a distância entre o dito e o feito. Vou repetir a frase de um grande pensador. O tamanho da sua hipocrisia é a distância entre o dito e o feito. Guarde essa frase. Tá? Uma outra frase de um outro pensador muito importante. Hipocrisia é como a recusa de aplicar a nós mesmos valores que se aplicam aos outros. Guarde essa frase, eu vou repetir pela segunda vez. Hipocrisia é como a recusa de aplicar a nós mesmos valores que se aplicam aos outros. Um hipócrita diz que possui boas qualidades para ocultar seus defeitos e por isso é conhecido como uma pessoa dissimulado. Qualquer qualidade da pessoa que usa máscara para esconder quem realmente é. Então, se você usa uma máscara para esconder quem você é, será que você é um hipócrita? Então, tome cuidado. Estou resumindo o tópico. Então, falei tudo aqui, mas são muito importantes essas, tá? O 2.2 ou 2.1 ele fala da conduta dos cidadãos do reino. Vou resumir isso aqui. Jesus aqui trata também no sermão, nos 3 capítulos, como deve ser a minha conduta. Eu não tenho nada com a vida de ninguém. Cada um com o seu cada um. A salvação ela é individual. Cada um com o seu cada um. Cada um faz da sua vida o que quiser fazer. Cada um com o seu cada um. Tá? A sua vida é sua, você faz o que você quiser.
Jesus aqui trata de conduta pessoal e individual de cada um. Como deve ser a minha conduta? Como que eu tenho que me portar no mundo? Será que eu sou um crente nominal? Está aqui, eu anotei um crente nominal. O que é um crente nominal? Pessoa que professa a fé sem ser praticante. Pessoas que cresceram dentro de um contexto religioso, aprendendo certas práticas cristãs e realizando todos eles de forma mecânica e indiferente. Crente nominal. Será que você é? Será que eu sou? Repelem algumas coisas, nunca se arrependem de seus pecados, não crescem na fé. Olha aí. Então, o tópico 2.1 ele é muito importante você guardar. Não mudam, não experimentam o fruto do Espírito. São chamados crentes que só têm nome ou nominal. Um bocado de pessoas por aí que só tem nome. Ah, eu sou filho do presbítero. Eu nasci num lar evangélico. Eu sou filho do pastor. Eu nasci no lar evangélico. Eu sou filho da diaconisa fulano de tal. Eu nasci no lar evangélico. Eu sou. Mas vive na prática do pecado, do erro, do engano, não se arrependem, não mudam, só porque são filho do fulano de tal. Isso não quer dizer nada. Se você não se arrepender de igual modo, Jesus falou bem claro. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não adianta. Eu posso ser filho de pastor, mas eu não sou pastorzinho. Tá? Eu tenho que se arrepender. Mesmo hoje, infelizmente, não se faz muito apelo aos filhos dos crentes. Porque a pessoa acha que ele já é filho de crente, não é batizado nas águas, não é nada, já é salvo. Não é não, meu irmão. Muito enganado isso aí. Eu sempre ensinei isso na igreja. E sempre ensino. Tu pode ser filho de crente. Está na igreja há 40 anos, mas você nunca se batizou. Nunca passou pelo batismo. Você não está salvo só porque você é filho protegido do pastor, ou da pastora, ou de quem seja. Você precisa trilhar o mesmo caminho que seu pai e sua mãe trilhou. Aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados e ser batizado nas águas. Para participar como membro do corpo de Cristo. Lembrando bem, ninguém pode tomar uma santa ceia se ele não for membro do corpo de Cristo, não tiver passado pelo crivo no ensinamento da igreja. Tu pode ser filho de crente, está 40, 50 anos na igreja. Você não aceitou Jesus, não passou pelo batismo, não passou pela instrução. É filho de crente, eu não preciso passar pela instrução que eu já aceito. Não, senhor, tu tem que enfrentar o mesmo banquinho que todo mundo enfrentou. Tu precisa passar no mesmo banquinho como todo mundo passou. Não precisa ser filho de crente, não. Tem que aceitar Jesus. Tá? Então eu procuro sempre ensinar a realidade. Tá? Esse é o tópico 2.1. O crente deve ser diferente não apenas no mundo, mas também no sistema religioso. Infelizmente existe aquele tipo de pessoas que ele quer agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ah, não, sou meu amiguinho. Eu sou crente, mas eu estou num grupo lá. Meu amiguinho falou palavras obscenas, palavrão pesado, de baixo escalão. Para me agradar a ele, eu vou falar também. Não, depois eu peço perdão a Deus e a igreja lá e tomo ceia. Não é desse jeito. Você precisa ser diferente. Tá? O que você é na igreja, tu tem que ser na família e tem que ser na sociedade. E para esse tópico aqui, 2.1, eu vou deixar o Salmo primeiro. 3 características de pessoas que eu não devo andar. Eu posso ter amizade com eles, mas eu não devo ser igual a eles. Eu posso ter amizade com uma pessoa não crente. É normal. Eu tenho que ser diferente deles. No comportamento, na conduta. Sabe por quê? Porque amanhã você
é crente, vive numa rodinha falando palavrão e besteira. À noite vai pregar na igreja. Aí o amigo seu tá lá, ele entra lá, vê você pregando palavra bonita, que faz até pica-pau descer da árvore. Que faz o crente rolar no chão, de tanto poder no chão. Você pode ser envergonhado no meio do público. Mas pode acontecer? Pode. Ô irmão, você pregou bonito. É? Mas onde você estava falando palavrão lá, cantando a mulher do próximo, tu pode ser envergonhado. Isso traz o quê? Um escândalo para o evangelho. Jesus ensinou sobre isso. Ele fala que isso é hipocrisia. Ou você muda, toma uma atitude, ou não tem jeito. Essa é a mensagem egocêntrica que Jesus procurou passar ali para os fariseus, que eram grandes religiosos, mas eram o quê? Hipócritas. Lembra daquela passagem do fariseu e o publicano, quando subiram ao templo para orar, aqueles dois homens, lembra? Dois homens subiram junto ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, que nem um pavão, né, quando abre aquela plumagem bonita. O pavão, quando ele abre aquela plumagem bonita, todo mundo se encanta por ele. Lindo, lindo pavão. Né? O fariseu era assim. E ele começa a inclinar o peito dele. Eu não sou igual a esse pobre coitado, esse pé de chinelo, não, esse pé rachado aí, não. Eu não sou igual a esse playboy aí, não. Eu não. Eu. Enumera muitas qualidades dele. Jejuo 2 vezes na semana. Primeira qualidade. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Segunda qualidade. Não sou igual a esse homem. Ele numerou as qualidades dele, ou seja, ele quis passar uma realidade que ele não tem e não vive. E quantas pessoas passando uma realidade que não são? Com qual intuito? O hipócrita, ele passa essas realidades para as pessoas com qual intuito? De enganar as pessoas, de ludibriar as pessoas, para a pessoa achar que ele é um grande sabido, um grande religioso, e ele consegue atrair. Depois que ele atrai, derruba a pessoa. Dentro da casa de Deus tem pessoas assim, lidando com hipocrisia com o seu irmão. Fingimento falso. Que na presença do irmão ele está abraçando e beijando, apertando a mão. Falta pouco pegar no colo, colocar ele no oratório e chama de santo. Mas quando tu vira as costas, 5 minutos depois, está falando mal de você. Eu vivi esses dias uma realidade aí, que eu não preciso nem falar o nome de quem, desse costume falar. Uma realidade de alguém que fez comigo. Isso para mim é uma traição muito grande. Uma traição muito grande. E a pessoa sabe que agiu comigo de traição e de falsidade, sendo eu uma pessoa realista com a pessoa. Sempre procurei lidar com a maior transparência possível com todos. Mas uma pessoa crente, se diz crente, eu deixei até de acompanhar os trabalhos da pessoa por esse motivo. Tá? Aprontou uma comigo muito grande e eu não esperava um fingimento tão grande daquela pessoa por ser quem a pessoa é. Está com a Bíblia na mão, pregando, a palavra até bonita, para você chorar, sentir a presença de Deus. Mas, infelizmente, tem um espírito de hipocrisia, de falsidade, de fingimento. Te dá o abraço de urso com uma mão e com a outra mão te dá um abraço de bicho preguiça, de porco espinho. Isso é muito ruim, isso. Isso é hipocrisia. Lembra da hipocrisia de Amã para destruir o povo judeu, Mardoqueu e Esté?
Pois é. E o hipócrita, ele vai até as últimas consequências. Por ele ser uma pessoa dissimulado, o hipócrita, ele vai até as últimas consequências, com um único intuito ou objetivo: trazer a presa para si. Mas deixa eu te dizer bem claro o que diz a Bíblia, ainda dentro do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus falou duas coisas importantes no capítulo 5 ainda, dentro das bem-aventuranças. Ele fala duas coisas importantes: sal e luz. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, não presta para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens e lançado fora. Vocês são a luz do mundo. E vocês não podem colocar a luz escondida, mas tem que estar em lugar visível para todo mundo ver. E depois ele dá outra lambada. A palavra de vocês tem que ser ou é sim ou é não. Não pode ter meio termo. Ou vocês falam sim ou não. Passou disso, é procedência do diabo. Jesus foi duro. Ainda dentro do sermão do monte, capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus trata disso aqui. Ele fala de conduta. Ele fala de conduta. Tá? Então é muito forte essa palavra aí. Tá? O tópico 2.2 vai falar exatamente isso aí. A essência contida nas entrelinhas. Ou seja, a lição que Jesus queria passar de uma forma direta e objetiva. É o tópico 2.2. Tá? Vendo que a multidão que o seguia, Jesus sobe ao monte e seus discípulos se aproximam. Então ele começa a ensinar de forma como deveriam viver, quanto a anunciar aos homens. Então, primeiro, para mim, pregar o evangelho para as pessoas, eu preciso primeiro mudar eu. Se eu não mudar, não adianta. Como é que eu vou pregar um evangelho para o meu colega de escola de classe ou de seminário, se eu não tenho uma conduta adequada para pregar? Então eu prefiro não pregar. É preferível não pregar. Do que eu abrir a minha Bíblia, a minha boca e pregar o evangelho para ele e ser igual a ele na conduta. É preferível não pregar. Então primeiro eu preciso mudar para depois eu pregar. Tá? Eu não posso pregar simplesmente de qualquer maneira. Primeiro, aquilo que eu estou pregando não é meu. É o evangelho do reino, não é meu. Eu vou passar para ele uma verdade espiritual. Então, como é que eu posso passar algo para ele se eu não sou aquilo que eu estou passando? Isso é o papel do hipócrita, do fingido. E Jesus vai tratar com essas pessoas. Pode ser, já está tratando com alguns. E muitos nos últimos dias vão cair. A árvore vai ser sacudida nos próximos dias. Tá? Um grande vendaval vai sacudir a árvore, aleluia, nos próximos dias. E os frutos podres vão cair nos próximos dias. Um grande vendaval vai derrubar os frutos nos últimos dias. Vai cair muito fruto podre. Muita gente que fala uma coisa, ó, porque a boca fala, o coração está cheio. Falam uma coisa, mas fazem outra. Vai cair nos últimos dias. Haverá vai haver uma grande revalanche, uma grande surpresa de muita gente vai cair, porque age de falsidade com os outros. Tome cuidado. Tópico 2.2. O 2.3, Jesus combate a falsa moralidade. Ele combate a falsa moralidade, que é o 2.2. Tá? O principal do sermão, como viver, a autoridade do ensino, passar o principal conteúdo e ensinamento aos seus discípulos. A essência, algo de dentro para fora. A essência do perfume, por exemplo. Onde está a importância do perfume? Está exatamente no que está dentro. Não é o frasco, o perfume não é o frasco, mas o que está dentro é que perfuma o ambiente. É o que está dentro de nós, a essência. É que precisa mudar aquilo que está do lado. E olha que nesse tópico aqui Jesus falou de muitas coisas. Quer ver? Ó, dentro da moralidade Jesus combateu aqui várias coisas. A primeira dele que Jesus combate: homicídio, adultério,
divórcio, falsos juramentos, vingança. 5 coisas Jesus tratou aqui. Por quê? Porque aqueles religiosos da época, eles eram bem arbitrários. Tudo que eles iam aplicar, eles aplicavam a lei de Moisés e eram severos. Mas eles eram hipócritas. Aplicavam para os outros uma regra que para eles não servia. Os falsos religiosos da época aplicavam uma regra para os outros que para eles não servia. Por quê? Não, eu estou aplicando, então para mim não serve. Serve sim, senhor. Se você errar, a espada do juízo é para mim e para você. Então os falsos religiosos, eles tinham uma regra dura e severa. Você quer ver onde eles agiram? Eles queriam agir de uma forma arbitrária. Capítulo 8 do Evangelho de João. Quem levou aquela mulher adúltera até Jesus? Foi quem? Os religiosos daquela época. Que de uma forma arbitrária, eles tratavam como a lei de Moisés lá atrás mandava. Não, a lei manda que as tais sejam apedrejadas. Mas Jesus observou que tinha algo errado ali. Eles queriam ver a punição daquela mulher. Mas Jesus olhou muito mais além e viu que tinha algo errado. O mestre por excelência, ele conhece os seus passos. A Bíblia diz bem claro, pela árvore vocês vão conhecer os frutos. Apocalipse fala bem claro, ó, eu conheço as tuas obras. Jesus observou algo de errado naquele julgamento e aqueles religiosos querendo a morte daquela mulher. E Jesus fala assim, peraí, qual de vocês aí é santão, hein? Qual de vocês não cometeu nenhum pecado, hein? Qual de vocês aí? Se vocês não tiverem nenhum pecado, faz o seguinte, pode atirar pedra nela. Por que ninguém lançou pedra naquela mulher? Porque todos tinham pecados. Só que, quando era o pecado deles, não era tratado. Quando era o pecado dos outros, era tratado. Deles não. Não. Não mexe com a minha família. Não. Mexe com a minha família, não. Minha família é a maior dizimista dessa igreja. Mexe não. Mexe com a minha família, não. É o dízimo da minha família que sustenta essa obra. Mexe com a minha família, não. Se mexer com a minha família tem problema. Não mexe não. Ou seja, aí a pessoa, numa forma de ser parcial, acaba concordando e não trata. Existem essas coisas, presbítero? Infelizmente, existe e tem que ser tratado de uma forma rigorosa e severa. É o tópico 2.3 da lição. Jesus fala 5 coisas importantes. E no 6º, Jesus fala, ó, vocês precisam praticar a prática do amor. Tá? Paulo ensina isso lá, em Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, é tudo inútil. Há muita coisa que a gente faz por aí. Se a gente não colocar o amor e o perdão, é tudo inútil. Essa é a verdade. Tá? É o tópico 2.3. E o último aqui, o 3.3, ele vai falar da natureza do reino. Ele vai trazer um novo sistema de valores, ou seja, Jesus está trazendo agora para as pessoas um ensinamento, como eles devem praticar esse ensinamento, novo valor. Aqui é o capítulo 7 já, tá? O tópico 3, ele é o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Jesus praticamente está no final do seu discurso já, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. É o 3.1, um novo sistema de valores. O 3.2, uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. E 3.3, Jesus, o exemplo do modelo de vida cristã. Nesse tópico 3.3 aqui, o último aqui, eu resumi da seguinte forma. A mensagem de Jesus foi objetiva e ela alcançou o resultado desejado. A mensagem foi tão impactante que ardia no coração das pessoas de uma tal maneira que as pessoas com certeza deveriam ter falado uma para as outras assim, puxa vida, eu preciso mudar porque a palavra desse homem é muito poderosa, muito forte. E ele falou com tanta autoridade que ele falou muitas verdades.
Jesus nunca falou mentira para ninguém. Nunca. O ensinamento, eu anotei no tópico 3, tá? Jesus tinha uma autoridade de ensino do assunto jamais visto por alguém. A sua mensagem foi poderosa. Jesus apresenta o reino de Deus. O reino de Deus sempre vai transmitir verdades, tá? Final do seu discurso. E último, Jesus transmitiu verdade aos seus ouvintes. Jesus conseguiu cativar e atrair os seus ouvintes através do ensino. Seus ensinos alcançou o objetivo. Amém? Esta é a lição EBD. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, compartilhe e deixe o quê? O seu like. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima. Graça e paz.